gente viu na primeira parte ontem, né? Então, nós primeiro definimos os modelos, né? Os chamados modelos metafísicos ou pressupostos, né? Que existe o monismo de substância, então, como que tenta explicar a realidade última pela matéria apenas, né? Que é o monismo materialista. O monismo idealista, que diz que, na verdade, tudo é a mente, e a matéria é uma ilusão da mente. Por André Luiz nos dizia que o materialismo há de acabar por falta de matéria, né? Justamente. Porque a matéria não parece, não existe tal como se pensava os atomistas gregos, né? E o dualismo de substância, né? Então, dessa definição então, de René Descartes, que não foi o primeiro a considerar o dualismo, isso já é uma coisa bem mais antiga que Descartes, que fala então de duas substâncias irredutíveis. Então, que uma não pode ser reduzida à outra, ou seja, elas existem eternamente e são irredutíveis. Depois nós falamos um pouquinho sobre o conceito de cientificismo materialista, né, que confunde o conceito de ciência com o conceito de materialismo e diz que a única explicação para a realidade última só pode ser obtida por meio da ciência, ou seja, de testes empíricos ou da observação, desconsiderando a experiência espiritual dentro desse modelo. E, finalmente, então, que existe então, a diferença entre ciência e cientificismo. Cientificismo é um sistema de crenças e não realmente a realidade última. Passamos, então, a explorar esses sistemas de crenças para tentar entender a realidade de um ponto de vista, então, da ideologia reducionista, que tenta dividir as coisas em pequenas partes, como se fosse engenharia reversa, para entender o conjunto. Por exemplo, ao desmontar um avião, eu em tese, entenderia o funcionamento do avião. Ou na visão do panpsiquismo idealista, né, do holismo, em que a gente consegue abarcar, que vê que o todo está todo relacionado, interrelacionado. A figura é como assim, a vida, né, como o Gilson falou, que é negentrópica, antrópica, né? Imagina, Deus como a consciência cósmica, né, que fecundou Gaia, né, a Mãe Terra, que deu toda a vida graças a essa fecundação da criação divina. Então, sem a presença de Deus, a Terra não produziria vida, né? Essa visão holista, então. E os modelos de relação mente-cérebro, baseado nesses pressupostos metafísicos, então, são do cérebro produtor da mente, ou seja, essa é que considera a mente como um epifenômeno das redes neurais e não como um fenômeno em si, chega, inclusive, a negar a existência da mente como tal. E o outro modelo, então, que nós abordamos, do cérebro transmissor, que é o modelo fenomenológico, que coloca a mente como algo à parte da matéria, que age sobre a matéria, né? Isso pode caber tanto no modelo dualista quanto no modelo monista, né? Porque a mente cria a própria matéria. Ou seja, não é o cérebro que cria a mente, mas a mente que cria o seu cérebro para viver no espaço-tempo. Então, a mente produzindo o cérebro para viver essa realidade espaço-temporal que a gente vive. E ela mesma forma uma caverna para que tenha as experiências aqui que a gente precisa para o crescimento espiritual. Isso desde as fases da protoconsciência, considerando ela presente desde a célula. Mesmo a célula primitiva como a protoconsciência, que ainda não tem autoconsciência, mas está permeada, então, pelo hálito divino, né? Então, pela consciência que dá tudo, a consciência cósmica que une todos nós. Com o desenvolvimento da consciência, nós temos uma falsa sensação de separação do todo. Então, porque eu tenho consciência, eu consigo ter consciência de mim mesmo, mas me sinto separado. E com o desenvolvimento da superconsciência, finalmente eu me reintegro a todo. Mas, tal como na imagem e semelhança de Deus, eu tenho a noção de todo, mas isso de uma maneira consciente, e não mais instintiva, como nos estados pró-consciência, né? Finalmente, então, nós falamos um pouquinho sobre esse mito, essa questão da caverna, que é a sombra da realidade, e sobre o que a gente fala de ver como sendo objetividade, na verdade não existe. Porque o mundo objetivo não passa de o que a gente poderia chamar melhor de intersubjetividade. Por quê? Porque toda experiência ela passa, primeiro, pelo mundo pessoal, pelo subjetivo. Ou seja, a gente só consegue avaliar a realidade, segundo Immanuel Kant, como eu falei na outra vez, a partir da percepção em primeira pessoa. Então, isso que a gente chama de objetividade, na verdade, é o conjunto de percepções subjetivas. Mais precisamente, a gente deveria chamar disso de intersubjetividade. Não tem uma realidade apartada da percepção subjetiva. Ou seja, eu levo o universo comigo mesmo. Sempre.
Tá? E eu crio a própria realidade todo o tempo, né? Então, quando a gente cria a realidade junto, a gente cria a realidade coletiva, né? Como co-criadores, como está bem expresso na obra O Caminho da Luz, por exemplo, de Emmanuel. Vamos adiante, então. Então, hoje, agora, né? Então, esse é o resumo, as cenas dos capítulos anteriores. Agora, nós paramos por aí e vamos continuar, então, o entendimento disso, né? Então, esse modelo dualista cartesiano, como eu falei da outra vez, e o modelo monista idealista, ele é incompatível com os princípios da física clássica. É bom lembrar aqui, né, que a física clássica de Newton, mesmo assim, Newton não compreendendo nisso, ele falava no chamado divino observador. Né, porque existe a noção profunda de espiritualidade nos pais da ciência. Francis Bacon falava também, né, só que um pouco de ciência afasta a divindade do conceito. Quanto mais o homem sabe sobre a natureza, mais ele se aproxima de Deus. E assim, Descartes também e outros pais da ciência, diferentemente do que pode parecer o senso comum. Né? Então, mas é perfeitamente compatível com a física quântica que estuda, então, as estruturas subatômicas, demonstrando que o átomo, na verdade, é longe de ser indivisível. Partículas como quarks, né, bósons, neutrinos, etc., existem dentro do mundo subatômico. Né? Mas existe uma interpretação para isso, então, que é a interpretação da consequência do desdobramento das equações, da parte matemática da física, que é a interpretação de von Neumann, que não é aceita universalmente pelos físicos, que muitos adotam a chamada interpretação de Copenhague. Né? Que a interpretação de Copenhague só diz, não, a quântica é muito bonita, mas é pura matemática. Não querem abordar nenhum desdobramento filosófico em relação a isso, por a filosofia advinda disso ser muito perturbadora. Niels Bohr, um dos pais da física quântica, costumava dizer que quem não se espantou com a física quântica é porque não a entendeu. Então, é claro que existe, então, uma questão filosófica, mas ela não é abordada. Então, é simplesmente como mais ou menos negar o fenômeno, porque ele é muito confuso para o meu entendimento. Então, vamos para a matemática, segundo a interpretação de Copenhague, ou então vamos extrapolar isso para o mundo da filosofia. Porque ele traz, então, eu já falei do Newton, né, princípios que eu falei antes, como a não localidade do eterno instante presente, porque a gente sabe que as coisas no mundo material, elas têm a limitação, isso eu já falei da outra vez, da velocidade da luz. Né? Então, já a mente não parece estar ligada a esse processo. Ela pode estar em toda parte e está. Por isso que a gente chama de não local. E emaranhada com todas as mentes juntas, unidas numa única mente só. Carl Gustav Jung falou isso quando conceituou o conceito de inconsciente coletivo, por exemplo. Ela é uma outra abordagem de tentar compreender essa consciência que une a todos nós e todos os seres, então, que pensam de maneira autoconsciente, com liberdade, como a nossa espécie, a espécie nominal, quanto naqueles ainda na fase protoconsciente. A gente também tem que levar o papel, então, levar em consideração a dualidade, então, da partícula onda. Aquilo que eu falei, que o André Luiz disse, a matéria, ela pode, então, aliás, vai acabar o materialismo pela ausência de matéria. O que ele quer dizer? Antevendo, então, ou então trabalhando com isso, porque, na verdade, década de 40, já é século XX, né? A relação, então, que a matéria, ela depende, então, a função de onda ou função partícula da observação da mente, introduzindo explicitamente o papel da mente observadora no processo. Então, a mente interfere, sim, no processo. E isso pode ser extrapolado, porque muitas vezes se dizia mente não move matéria. Não é o que parece pelos estudos que o Gilson acabou de falar, por exemplo, sobre epigenética, em que a mente, sim, parece mover a matéria, porque a matéria que forma as células é matéria atômica. Certo? Então, uma outra estrutura é uma matéria atômica. Até outras funções parecem, sim, que a mente consegue mover a matéria, mesmo no mundo regulado pela física clássica. Muito bem. E como é que isso se dá, né? Então, o colapso da onda de possibilidades, então, várias possibilidades, e a chamada função de campo. O campo é uma coisa que a gente não enxerga, certo? Então, alguém está vendo o campo magnético, campo gravitacional aqui? Né? Existem 4 grandes forças. Né? Então, a força forte, a força fraca do núcleo atômico, a força gravitacional e a força eletromagnética. Nós não percebemos o campo, mas se eu pegar 2 ímãs, a gente vai perceber que existe uma força invisível ali. Se eu pegar um objeto e eu soltar, vai determinar que o corpo de maior massa, que é a Terra, vai atrair esse objeto para dentro dele. O campo magnético é uma força invisível, e ela é que regula a distância entre os e que equilibra a velocidade de expansão do Big Bang, dos sistemas estelares, né? E ao mesmo tempo que mantém os globos organizados. Sir Roger Penrose calculou a chance de que esse equilíbrio de forças fosse ao acaso, para que ocorresse a existência de vida, de 1 sobre 10 na 123.
Ou seja, é impossível. É mais fácil eu combinar a estrutura subatômica da minha mão numa única tentativa e atravessar a estrutura subatômica daqui sem nenhum choque. Né? E de seu acaso. E a gente confia em medicina, às vezes, num P de 0,05, né? Para controle de erro alfa, erro do tipo 1. Né? Então, tendo uma demonstração matemática muito mais relevante em relação a isso. E assim como existe o campo magnético, o campo gravitacional e o campo eletromagnético, nós podemos considerar também o perispírito como campo morfogenético, ou modelo organizador biológico. Né? O que é o campo morfogenético? Ele que determina, então, sob a forma de campo, eu não enxergo, o processo de divisão celular. Vejamos, quando a gente trabalha com células totipotentes, as chamadas células-tronco, elas tendem a se diferenciar, a se combinar anarquicamente. Isso se dá em cultura de tecidos também. O Gilson falou bem isso. Se eu pegar uma célula, o próprio André Luiz diz isso, e isolá-la do meio em que ela vive, ela vai se comportar feito uma ameba. Não vai se comportar como um conjunto. Ou uma célula neoplásica, por exemplo, um câncer, né? Ela vai, de maneira egoísta, consumir todos os fatores de nutrição até matar o próprio hospedeiro, produzindo, inclusive, fatores que vão produzir, chamados fatores de neoangiogênese, estudados principalmente pelo Yuda Folkman, que infelizmente não foi laureado com o Nobel, ele desencarnou antes disso, por descobrir, então, esses fatores, que o câncer produzia vasos para nutri-lo. E isso acabava matando o próprio hospedeiro. Essas células, na verdade, elas podem se desenvolver com muita facilidade, denotando que a vida celular é diferente, então, da vida do organismo pluricelular. Existe um livro chamado Conspiracy of Cells, né, a Conspiração das Células, não sei se existe em português, que trata justamente de uma cultura de células chamada HeLa, que se popularizou muito na época da Guerra Fria. Né? Então, a HeLa, era de Henrietta Lacks, era vinda de um carcinoma do colo do útero. Essas células cresciam com muita facilidade em meio de cultura. Como na época não havia análise genômica dessas células, apenas análise morfológica, essas células contaminaram outros meios de cultura. E os cientistas, sem ter outros meios para explorar que tipo de célula que ela, baseavam-se exclusivamente em atributos morfológicos. A grande questão é que esses atributos morfológicos se perdiam. Então, durante muito tempo, quase uma década de artigos publicados na Science e na Nature, eles não se referiam àquelas células que os cientistas achavam que eram. Uns achavam que era próstata, pulmão, achavam que era outros, porque era tudo a célula da HeLa que contaminava tudo. Inclusive, tentou-se ter uma colaboração entre os soviéticos e americanos no governo Nixon. Quando eles descobriram que era HeLa, eles ficaram furiosos, acharam que era sabotagem, porque contaminou todas as células que eles tinham nos laboratórios soviéticos. Muito bem, vamos adiante aí. Então, a memória, a extracerebral, ela pode usar, então, ela usa esse campo morfogenético, ou perispírito, na linguagem espiritista da codificação, então, né, para orientar a divisão celular. Vejamos o exemplo disso. Né? Se eu pego uma célula única, tá, que é o zigoto, né? Então, a célula única vai formar um embrião do encontro do ovócito secundário, do óvulo, com o espermatozoide, o gameta masculino. Essa célula única, ela vai formar um organismo que vai ter polaridade. Vai ter a cabeça, vai ter a cauda, vai formar membros, etc. E nesse processo chamado ontogenético, que é o desenvolvimento do embrião, nas primeiras 8 semanas, até a parte do período fetal, do desenvolvimento embrionário, ela vai, então, repetir os passos de 3,8 bilhões de anos de vida na Terra. Ou seja, ela imita na ontogênese a filogênese, a desenvolvimento do espírito ao longo das várias espécies e que nos antecederam, que estão registradas, então, na nossa memória extracerebral. E como essa memória extracerebral transmite para esse corpo físico? Através, justamente, do corpo morfogenético, o modelo que organiza essa divisão celular. Então, ela é que vai determinar qual vai ser a polaridade do embrião. Né? Onde vai ser a cauda, onde vai ser a cabeça. Imaginou nascer com bumbum aqui, né? É uma coisa muito errada, né? Então, o que acontece é isso. Por isso, explica por que, em medicina regenerativa, por exemplo, se eu cortar a cauda de uma lagartixa ou de uma salamandra, não vai nascer um olho ali, vai nascer outra cauda. Porque existe um blueprint, uma planta morfogenética em campo, que eu não enxergo, mas que existe, como campo gravitacional. A gente não está enxergando, mas sabe que ele existe. Ou como um campo eletromagnético. Então, esse campo morfogenético, ele orienta a divisão celular. E imagina quando a gente conseguir descobrir e manipular isso. Quanto a gente pode produzir de novos órgãos, por exemplo. Outro exemplo da presença das
da vitalidade das células fora do organismo humano é no transplante de órgãos. Eu faço cirurgia de transplante renal, essa é a minha área. Eu sou urologista, mas me dedico ao transplante de rim. O que a gente faz? A gente coloca as células de um doador, que tem um outro genoma, num hospedeiro. Essas células se desagregariam, mas elas passam a fazer parte, então, daquele organismo receptor, que inicialmente não as reconhece, e mobiliza suas defesas contra aquelas células. Então, no mecanismo chamado de rejeição, que é mediada tanto por anticorpos quanto por células do sistema de defesa, justamente por não reconhecer. Aí aquelas células podem se perpetuar ali durante muitos anos. Tem rim transplantado 30 anos já, por exemplo. Então, elas têm que passar a ser subjugadas pelo campo mental do receptor. Então, diferente do meio de cultura, elas mantêm a característica pluricelular e organizada, diferentemente do que acontece. Mais uma coisa sobre vida e morte, por exemplo. Se eu pego, isso até já foi dito aqui, e a diferença entre vida celular e vida biológica. A vida celular, ela não se extingue com a morte do organismo. Aí é a diferença da desencarnação para a morte do ponto de vista biológico. Como assim? O que eu quero dizer com isso? A pessoa, então, está em morte encefálica, por exemplo, que na questão 156 dos livros dos Espíritos é expressa na forma de agonia. Na agonia, então, o espírito já não está mais presente, então, ainda que o coração esteja batendo. Podem olhar. Então, está escrito na codificação de 1857, muito antes da transplantologia clínica, que surgiu a partir de 1953, com o primeiro transplante de rim bem sucedido entre gêmeos, para o Joseph Murray, na Universidade de Harvard. E o de coração só depois, na década de 60, 67, se não me engano, para o Christian Barnard, na África do Sul. Então, muito antes desse conhecimento, ele já está lá expresso na revelação espírita. Quando Kardec fala, aliás, quando os espíritos superiores falam, melhor dizendo, sobre, então, o papel, então, da mente, sobre a organização e sobre o conceito de morte ainda vindouro, porque se pensava que a morte, então, era sinalizada pela parada cardíaca. Então, esse conceito de morte, ele foi até mudando ao longo do tempo, e a vida celular, ela segue. Vou dar um exemplo: se pegar e exumar um cadáver, isso foi dito pelo Dr. Fábio, inclusive, vai ter crescimento de fâneros, crescimento unguial, crescimento capilar, vai ter a produção disso. Por quê? Porque ainda tem vida celular. Existem células que dependem pouco da irrigação sanguínea, como as córneas, por exemplo, que eu posso transplantar no dia seguinte sem nenhum problema, e sem precisar de mecanismos de proteção, como os outros órgãos que têm que ser resfriados. Vamos adiante, então. Entre 1920 Em 1930, então, surgiu esse revolucionário novo ramo da física chamado de mecânica quântica, que passou a questionar, então, essas fundamentações materiais do mundo, mostrando que os átomos e partículas não são objetos sólidos, não existindo com certeza em determinada localização espacial em tempos definidos, conforme eu falei antes, que podem, então, gerar duas interpretações distintas. E mais importante, ela introduziu explicitamente a mente nesse problema conceitual, e nós falamos hoje em campos intermediários para isso, que está expresso na codificação com a denominação de perispírito. Aquilo que eu falei ontem também, o que os espíritos dizem para nós, humanos encarnados, vocês que se entendam com os termos, mas tudo é a mesma coisa, nesse sentido. Então, os resultados dos experimentos recentes, eles suportam essa interpretação, mesmo sendo que o mundo não pode ser entendido sem referência à mente. Total revolução que parece ser ignorada, e foi ignorada durante muito tempo pela biologia, por exemplo, que afastou da mente, com o neodarwinismo, que coloca como o processo, tanto que Lamarck está voltando com força agora, sobre mudanças adaptativas, em substituição a isso. Então, o conceito de morte é o conceito de desordem crescente, um estado entrópico, então, crescente, enquanto que o conceito de vida denota um programador que mantém. É só pensar num computador. Se a gente não fizer nenhuma manutenção dele, ele vai se desorganizando o sistema. De vez em quando a gente tem que limpar. Precisa de um programador inteligente para manter o sistema intacto. E o computador não vai funcionar se não tiver um programador. Porque o computador não é inteligente em si mesmo. Ele segue algoritmos inteligentes, que denotam um programador. Então, assim se dá com o cérebro, por exemplo. O cérebro em si é o computador, é o hardware. O programador, ele não está no cérebro, ele está fora do cérebro, que é a mente, mas ele usa o cérebro para viver a experiência no mundo físico. Então, durante a vida, morrem cerca de 500 mil células por segundo. Morreu, porque vida é isso. Vida é movimento, Então, morreu, nasceu, Então, o velório está sempre... É diferente do Odorico Paraguaçu, que queria tanto inaugurar um cemitério, Nos lembra do bem amado, Então...
Isso é uma coisa da literatura do Jorge Amado aqui, né? Que diz que ele queria inaugurar muito cemitério, mas não tinha um morto na cidade, né? Então ele ficou esperando. Mas isso não se dá com o organismo. Um segundo, 500 mil células morreram. Por quê? Estão nascendo outras, porque a vida é essa eterna renovação, porque ela é o eterno presente. Então esse campo morfogenético que divide isso. E as células, curiosamente, sabem a hora de morrer. Esse processo chama apoptose, não é apoteose nessa vulgar. Então, a apoptose celular. Então, na apoptose é chamada morte celular programada, porque ela tem uma programação. As células que perdem a capacidade apoptótica tendem à imortalidade e a consumir o hospedeiro. Consumindo o hospedeiro. Então, isso é uma das causas subjacentes ao câncer. A célula egoísta, né? Que quer tudo para ela. Quando quer tudo para ela, o resto que se dane, né? Então ela mata o hospedeiro. Então assim, um corpo novo por ano, o mesmo indivíduo com profunda metamorfose. O corpo do idoso não lembra em nada o corpo do adulto, da criança ou do lactente. Isso me lembra aquelas fotinhos de formatura que pedem para a pessoa trazer a foto quando era criança. Ela traz quando bebê, ninguém reconhece, né? Claro, muda totalmente, né? O que mantém a unidade? É a consciência, né? A pessoa muda, e ela muda de uma encarnação para outra. Porque ela está aquilo, mas aquilo se modifica. Então, aquele corpo, ele vai mudando ao longo do tempo. O que determina a unidade é a estrutura que dá, então, que é a programação espaço-temporal. Que ela é finita, porque ela é para viver a experiência no mundo físico. A gente pode até esticar um pouquinho a vida, mas a gente nasce com uma programação biológica para viver um número X de anos. A gente consegue uma moratória, né? O transplante é uma dessas moratórias, né? A gente veio para ter uma função renal, por exemplo, até uma determinada idade, que é aquilo que vai aguentar, em função das coisas registradas na nossa memória extracerebral, perispirítica, né? E que a gente acaba, então, por moratória, então, ganhando um rinzinho novo e pode viver mais uns anos para tentar resolver essa questão. Muito bem. Então, o corpo troca várias vezes ao longo da vida, troca continuamente, a cada dia, a cada minuto, segundo. O esqueleto todo reposto. Os átomos e moléculas não são os mesmos. A gente compartilha eles. O que mantém a integridade é a mente, porque a mente é como o eterno, é em espírito, como a mente de Deus, que nos criou a sua imagem e semelhança em espírito, não em matéria. Porque Deus não tem um corpo material, mas Ele se utiliza de todos eles, porque todos pertencemos a Ele. Tudo pertence a Ele, a consciência cósmica. Nós temos usufruto das coisas, como herdeiros, então, dessas coisas. Então, hoje, por isso que Ele dispõe de todo o universo, porque Ele não quis gozar disso tudo sozinho, né? Então, Ele quis compartilhar conosco e nos dar a liberdade para que nós o amássemos espontaneamente. É muito interessante aquilo que o Justo até falou a respeito do amor, justamente por isso, né? O ser humano vive uma fase do amor infantil, né? Que é o amor infantil, que é o desejo de ser amado. Né? Então, na verdade, não precisa ter desejo de ser amado, a gente já é amado. A gente é amado pelo Criador. Ele nos criou por amor e nos fez conscientes por isso. Enquanto que a gente tem a necessidade de amar. Não ser amado intrinsecamente a gente já é amado, desde o princípio. Né? Que a gente, com o mecanismo de culpa, a gente acaba não enxergando isso. Uma vez o meu filhinho de 8 anos, ele tinha uns 5 anos, brigou comigo, porque eu dei umas regras que ele não gostou muito, e ele me disse assim: eu não te amo mais, cheio de raiva no olhar, né? E eu serenamente disse para ele: tá bem, filho, tu não me deve nada, não precisa me amar, numa linguagem que obviamente ele pode entender, né? Então, tu não me deve nada, tu não precisa amar, mas eu te amo igual. Né? Eu vou sempre te amar. Não, eu te amo, pai, eu te amo, né? Às vezes o adulto fica tão infantil que fica com medo de perder o amor do filho, né? Então não tem que perder o medo do amor do filho. E é assim que o Pai Celestial nos ama, né? Independente se a gente ama ou não, Ele nos ama. E nos aceita plenamente. Independente do que a gente tenha feito. Mas é quando a gente descobre essa realidade e viu que mancada. Tanto que na experiência de quase morte, que eu vou chegar lá agora, a primeira sensação que a gente tem, o mesmo de André Luiz, quando chegou no mundo espiritual, é o quê? A aceitação plena. Paz e amor incondicional. Mas daí a gente bate a mão na cabeça. Um grau de pão. Que a gente entra na culpa, né? Entendeu? Mas não é essa a primeira. A recepção que a gente tem é calorosa. Vem, meu filho, eu estava te esperando. Vem, filho pródigo. Vem. Né? Está sempre nos esperando. Porque Ele nos quer de volta, mas não nos quer em cativeiro. Vamos adiante. Então, assim, a metamorfose do organismo, o que mantém a continuidade? É justamente a consciência, né? Então, a morte celular não é a mesma coisa que a morte do organismo como um todo. E morte, do ponto de vista biológico, então, é diferente da morte do desencarne, como já foi bem dito aqui antes. E após a morte, então, essas células ficam vivas, como eu disse, e podem ser usadas, inclusive, em reprodução humana. Eu posso ter a morte do meu corpo, deixar meus gametas criopreservados, ou seja, congelados, e eu posso ter um filho pós-mortem.
Né? Então isso acontece porque ainda tem vida celular. Mesmo depois da morte biológica é possível ter um filho. Então a parada respiratória, que era um sinônimo de morte até um tempo, na verdade antes disso até, eram os livores cadavéricos, a rigidez, a morte, a ausência de... E eram os sinais indeléveis da morte, que tinham que se esperar velórios longos para ter certeza disso. Né? Muito bem. Com o avançar do entendimento, se percebeu a parada respiratória e mais adiante da parada cardíaca. Com esse evoluiu para o conceito da morte clínica. Mas aí então, com o advento das manobras de reanimação cardiorrespiratória, as pessoas começaram a ser trazidas da vida, ressuscitadas, eles chamavam ressuscitação. Voltaram. Então isso mudou graças a esse procedimento de reanimação cardiorrespiratória, em que se trazia. Mas para o organismo, a morte respiratória é sinal de que morreu, né? Terminou, né? Para o organismo é isso. Então, assim, esse conceito teve que evoluir para o da morte encefálica, que foi o que permitiu o avanço dos transplantes. Né? Então, com a morte encefálica. Tem países, em função dos sistemas de crenças, em que o transplante não prosperou, como prosperou nos países do Ocidente. Por exemplo, no Japão, por causa do shintoísmo, o transplante intervivo, eles usam muito transplante de doador de coração parado. Né? Porque o conceito de morte encefálica, dentro da cultura deles, é mais complicado de ser entendido pelas pessoas. Muito bem, vamos adiante. O conceito de vida é esse, né? Esse fluxo de energia, desde o Sol, da fotossíntese, tudo interligado. Né? Então, os fótons, que são energia física, são convertidos a energia química pelas plantas, né? Que são ali os processadores dessa energia. Né? Então, apenas os organismos adultos eles podem ser comparados a máquinas, né? Porque os organismos em desenvolvimento e em reprodução jamais. Está vendo só? Esse é um conceito muito diferente, muito longe do conceito mecanicista da vida. Né? Então, mais ou menos 100 quintilhões de células com diferenciação e especialização quase infinita advém de uma única molécula criada na concepção. A partir, então, dos gametas masculino e feminino. E na espécie humana, então, como a gente tinha falado antes, né, dos 23 mil genes que nós temos, 5% só são exons. Eles, então, codificam alguma proteína. Né, e tem, tipo, envelopinhos ali que não deixam esses genes serem ativos. No processo de epigenética, existem dois mecanismos básicos, de ativação e desativação, né, que a gente chama acetilação das histonas, né, e metilação do DNA. Não interessa esses nomes complicados, mas é só para dizer o seguinte, é a proteína que controla isso. Né? E ela tem a ver, então, com a influência então, do ambiente e da mente sobre o ambiente. Muito bem, então, através então, desses mecanismos epigenéticos. Então, uma das hipóteses trabalhadas dentro da ciência, olha só que avanço isso, tendo que considerar esse modelo então, pós-materialista, é que a consciência não local, ou seja, num estado quântico, não local, no estado quântico, não no campo quântico, que já está no mundo espaço-temporal. Ela é transferida pelos campos morfogenéticos, traduzindo perispírito, né, para o DNA. Então, os intros, segundo essa hipótese, são como leitores de códigos de barras. Né? Então, que fazem com que haja expressão ou inativação gênica. Porque se a gente for comparar em números de genes, a nossa espécie não é muito diferente de uma samambaia. Então, o que nos diferencia realmente é muito mais do que isso. Né? Então, a memória de hereditariedade não estaria no DNA propriamente dito. Né? Mas o DNA é um decodificador, como o cérebro seria o decodificador limitador da mente. Por isso, memória, quando a gente está em experiência de quase morte. Por isso, memória extrafísica manifesta através da mediunidade. Por isso, crianças que lembram de vidas passadas, usando exatamente porque a memória não está naquele corpo, porque aquele corpo morreu, né? Aquele anterior. Então, vamos lá. Então, a parada com que existe um modelo para poder compreender. Então, a morte, então, ela é um processo. Na morte clínica, a interrupção temporária da circulação, como eu falei antes, com ausência do fluxo sanguíneo cerebral. É essa ausência do fluxo sanguíneo cerebral que desorganiza o órgão que mantém a integridade dos sistemas. E essa organização do sistema nervoso central é que leva à morte biológica. Esse é o sinal do que isso aconteceu, que é a chamada morte encefálica. Não confundir morte encefálica com morte cerebral. Porque na morte cerebral a diferença é que o tronco cerebral, o cérebro reptiliano primitivo, que já foi dito antes, ele ainda vive. E ainda tem reflexos básicos, como a respiração. Não existe ninguém em morte encefálica que respire espontaneamente. Respirou, está vivo. É tudo mediado, se tu desligar o respirador e a pessoa respirar, ela está viva. Tá? Por mais que não tenha atividade cerebral. Mas vamos adiante. Então, para o organismo, como eu falei antes, e na morte encefálica, então, o sistema integrador, o regente da orquestra da vida se organiza. Então, o que acontece? As células morrem imediatamente?
Não, eu posso, que nem eu disse, captar órgãos com o organismo morto. Eu posso transplantar um rim até 30 horas depois. Já fizemos isso, desde que eu mantenha a função celular preservada em soluções de preservação. Eu tiro o sangue de dentro, substituo para não coagular o sistema, coloco uma solução de preservação e resfrio. E aí eu posso implantar em outra cidade. Eu já fiz transplante com o receptor vindo do Acre, um doador do Alegrete, se encontraram em Porto Alegre. Né? Então, porque dá tempo de fazer isso justamente porque tem maneira de preservar. Mas então, na morte, esses órgãos, tecidos, eles estão vivos, mas não há organismo. Então aí, porque ocorre a separação então do espírito do corpo. O que é a IQM? A IQM se achou uma época que fosse um fenômeno que eles chamaram de Oprah Winfrey. Por causa do programa da Oprah Winfrey, ficou interessada pelas EQMs, aí começou a entrevistar pessoas que tiveram EQM, todo mundo achou que é porque ela botou no programa, agora todo mundo tem EQM. Isso não é bem assim. O Pim Van Lommel, já foi citado aqui também, que fez o maior estudo sobre EQMs, o estudo mais complexo de todos, com mais de 300 pacientes, né, foi publicado no Lancet em 2001, em que ele avaliou prospectivamente os pacientes que sofreram a experiência de quase morte, né? Então ele justamente isso é anterior então a esse fenômeno, né? Então esse quadro, por exemplo, pintado por Hieronymus Bosch entre 1450 e 1516, que está exposto então em Veneza, né? Eles falam da ascensão ao império, onde ele mostra um túnel com uma luz. Certo? Porque isso é um relato da experiência universal, da experiência de quase morte, com seres de luz lá dentro. Então, olha só, isso aí, né? Então, e esse relato de luz, um túnel com luz, ele está presente em todos, mesmo de crianças, em qualquer época. Platão, na República, conta a história de um combatente morto em campo de batalha, em que, chegando ao mundo espiritual, né, viu que o significado, a beleza do paraíso, e compreendeu que as pessoas voltavam a viver na Terra após mergulharem no rio do esquecimento e renascerem em corpos infantis, anunciando a reencarnação. Mas que ele foi autorizado por uma força divina a retornar para o mesmo corpo. Era uma IQM, para relatar a realidade do mundo espiritual. Escrituras rupestres, mesmo entre hominídeos, não homo sapiens, né, como neandertalenses, apontam para a experiência de quase morte. Se acredita que mais ou menos 25 milhões de pessoas já tiveram a experiência, que ocorre em cerca de 12% na população, segundo o estudo de Van Lommel. Cada vez mais frequente, porque as manobras de reanimação têm se tornado muito mais sucedidas, principalmente com a parada intra-hospitalar, em que se consegue tirar mais pessoas da parada cardíaca. Vamos adiante, então. É muito interessante Platão, né, que ele diz assim, facilmente se pode perdoar uma criança com medo do escuro. A real tragédia da vida é quando um homem tem medo da luz. Né? Então, do conhecimento e tudo mais, justamente por afrontar o seu sistema de crenças. Né? Então, por isso, aí que vem a expressão luz no fim do túnel, né, como uma coisa boa. Então, a luz no final do túnel é uma coisa boa, desde que não seja um trem vindo na tua direção. Aí está tudo bem, né? Então, o Bruce Grayson, da Universidade de Virgínia, então, ele fez essa escala, ela se repete entre outros pesquisadores de IQM. Eu destaquei aqui a experiência fora do corpo. Por quê? Porque essa aqui consegue ser testemunhada por outras pessoas. Não que vejam o vivente fora do corpo lá, mas é porque ele relata as coisas que estão acontecendo ali. Eu vou contar algumas coisinhas agora sobre isso. Não vai dar tempo, obviamente. Uma das coisas mais interessantes aqui, é o encontro com parentes mortos. Isso não é explicado por nenhuma teoria fisicalista. Como se pode encontrar parentes mortos? E tem pessoas que encontram o irmão que não viam há tempo, ou um parente, ou uma menina que encontra a avó, ou avô que não conhece, que reconhecem depois nas fotos. Ou, inclusive, animais de estimação muito próximos a crianças, porque crianças relatam a mesma experiência como está aqui, Esse menino, né, teve experiência, depois uma anafilaxia, um choque anafilático, e contava a experiência fora do corpo. Esse outro caso aqui, a menina lá, feliz da vida, né, risada, e o pessoal preocupado ali, reanimando ela, os médicos ali preocupados, seres de luz lá, e ela feliz, volitando, né, em relação a isso, ela expressando aqui, porque ela tem a sensação de paz. O curioso é o seguinte, as pessoas que têm uma IQM após uma tentativa de suicídio, normalmente ressignificam a vida, e não querem mais tentar se matar. Vivem a vida com todas as suas dificuldades. Então não se acredita que a experiência de quase morte, apesar de ser prazerosa, né,
ela seja um estimulante ao suicídio. Pelo contrário, você acha até que, inclusive, ela previne, em alguns casos, suicídio por ressignificar e compreender que a vida é além da matéria, dá propósito, sentido de propósito. Nas crianças, então, é muito parecida e é uma experiência humana universal. No Ocidente e no Oriente, um estudo com 81 sobreviventes no terremoto, então, na China, 40% de EQM, com as mesmas características do Ocidente, independente do seu sistema de crenças, mostrando que é um fenômeno em si mesmo, né? Na Índia também, mesmo índios americanos nativos, em Maori, neozelandeses, todas as mesmas coisas. Então, onde se estude é uma experiência humana universal. E nessa experiência a gente vai ver que a mente está separada. Mesmo em cegos. Kenneth Rank e Sharon Cooper estudaram o que chamaram de mind sign, visão da mente, que é a visão espiritual que a gente estuda no espiritismo. Então, que os cegos, mesmo na experiência onírica, eles não têm sonhos visuais. Mas na experiência de quase morte, os sonhos são visuais, a experiência é visual. E ela é considerada ultra real, é mais real que a percepção real, pelo detalhamento que existe, né? Então, estudaram cegos de nascença e outros cegos desde o início, com mesmos relatos. Isso fez com que revistas de ponta, como a Frontiers in Human Neuroscience, né, publicassem artigos que questionando, então, o preconceito que existe em relação a essa abordagem, questionando os dogmas dessa experiência tão importante que não cabe dentro do modelo metafísico que eu falei ontem, materialista, né? Como o artigo do Pim Van Lommel, que está aqui, publicado no Lancet, em 2001. O Van Lommel, que eu queria falar antes, mas eu tinha esquecido. Não me lembro se foi ele, foi o Michael Sabon, um cardiologista. Chegou num congresso de cardio, apresentou o estudo holandês, e aí uma pessoa se levantou do público, como aqui, por exemplo, e disse: ei, eu sou cardiologista há muitos anos e na minha clínica eu nunca atendi um único paciente com essa experiência de quase morte, com essa fantasia que você está relatando. Aí se levantou um outro sujeito ali: como que não? Eu sou teu paciente e eu tive a experiência, só que tu nunca deixou de contar. Então a gente só consegue ouvir quando tem ouvidos para ouvir. Se a gente não ouve o paciente, a gente não vai saber da experiência, né? Então vamos adiante, então. Tá? Então existem estudos prospectivos comparando as memórias da EQM com memórias fora da EQM, mostrando que a memória é muito mais precisa diante da presença da EQM. Né? As características das memórias, PLOS ONE, tudo revista boa. Né? Comparando as memórias. Esse estudo é muito interessante, não tenho tempo para falar sobre ele, quem sabe em outra oportunidade. Então assim, isso levou à formação de um consórcio internacional, da Horizon, que lançou uma série de estudos, um deles chamado AWARE, que foi publicado na Resuscitation, que é Awareness During Resuscitation, ou seja, consciência durante as manobras de reanimação. Né? Esse estudo aqui, para tentar entender então a mente e o cérebro numa outra visão. Pela importância dele, foi lançado nas Nações Unidas. E o investigador principal era o Samparnia, nesse estudo aí, aquele que foi citado antes nas palestras anteriores. Né? Então, muito bem. Então, esse estudo, está aqui ele, é impressionante, né? Tem só 5 minutos, vamos lá. Mas assim, esses casinhos eu vou contar, tá? Porque é muito legal. Pelo menos algum deles. Entre esses casos estudados, tem o caso das dentaduras. Alguns de vocês talvez já tenham ouvido falar do caso das dentaduras. Ele está relatado pelo Van Lommel no Lancet. Ele conta a história de um homem de 44 anos, né? Então, um gurizinho, né? Então, que chegou até em parada cardíaca, né? Fibrilado numa emergência, e ele foi então submetido às manobras de recuperação, foi para a unidade coronariana, foi entubado lá mesmo, né? E aí então ele tinha tido um infarto agudo do miocárdio, que levou não era um infarto tão extenso, mas levou uma arritmia, que levou à fibrilação. Então o ritmo da parada era a fibrilação, e ele se restabeleceu prontamente. Voltou, foi para a unidade de internação normal, depois da alta da UTI, e uma enfermeira se apresentou para ele: sua fulana de tal, sua enfermeira, vou cuidar de você. Não, mas a senhora já me conhece, a senhora que me recebeu aqui. Disse: não pode ser, não. Eu olhei tudo e disse: o senhor... Não, mas você estava inconsciente, impossível, você não pode ter me visto, né? Sim, eu vi, mas eu vi de cima. Ui, ela já se apavorou, ficou toda arrepiada, né? Então, viu de cima, como assim? Sim, a senhora pegou a minha prótese, minha dentadura, e colocou na segunda gaveta do carrinho de parada. A senhora podia, ela lembrou, foi no carrinho de parada, estava a dentadura dele. Aí sim, ela disse: nossa, né? Então o homem teve do outro lado mesmo. Aí ela pegou a dentadura e entregou para ele. Então esse tipo de relato é mais comum do que se parece. E esse aqui não está na Caras, está no Lancet.
Tá? Então não é história, então é uma coisa muito séria. Então assim, ó, a Pamela Reynolds, né, era paciente do Robert Spetzer. Robert Spetzer é um neurocirurgião em Houston que fazia uma cirurgia muito complexa chamada Stancio Operation. O que era isso? Ele colocava a pessoa em circulação extracorpórea, resfriar, fazia uma hipotermia importante, 18 graus, a temperatura normal é 37 graus, temperatura interna, colocava o indivíduo em circulação extracorpórea na máquina de coração-pulmão, aí pá, desligava tudo, parava o coração, o pulmão, parava a máquina, resfriava o cérebro, drenava e media a atividade cerebral com um eletroencefalograma e com um potencial auditivo evocado, né? 120 decibéis de som. Então, não tinha atividade nenhuma, ou seja, estava morta clinicamente. Ela só permanecia com viabilidade porque o cérebro foi resfriado. Todo o corpo foi resfriado, porque na verdade ela não tinha atividade elétrica. Ela não poderia ter experiência consciente do período se a consciência é um fenômeno cerebral. Mas ela viu tudo, inclusive que tocaram uma música num órgão na sala. E acharam que estava biruta, né? O que é um órgão na sala de cirurgia? É porque se fazia cirurgia de epilepsia de lobo temporal. Então se usava durante a cirurgia, com o paciente acordado daquele órgão. Ela sabia qual era a música que tinha sido tocada, os diálogos entre os cirurgiões. Observou que até um era careca, assim, ó, só dava para ver por cima. Tá? Então o Webb Alexander III, só tem alguns casos aqui que era neurocirurgião da Harvard, que teve uma meningite meningocócica, aliás, não é meningocócica, foi por E. coli, gravíssima, né? E que sobreviveu e conta a experiência superconsciente dele. O Lars Grael, iatista brasileiro, que sofreu um acidente no Yacht Clube do Espírito Santo, que teve uma lancha, né, atropelou na água, ele teve uma amputação no membro inferior. Agora não me pergunta o lado, porque também vai memória assim lá, né? E aí, então, o que aconteceu com ele? Ele sanguinou. E aí ele foi reanimado numa ambulância, e ele conta a experiência ele fora do corpo, vendo tudo aquilo acontecer. Pode olhar, tem videozinho no YouTube, ele contando, não da experiência, né? Mas dele contando a experiência de quase morte dele, dizendo que ele ressignificou a vida e começou a compreendê-la de uma outra maneira a partir dessa experiência transformadora. Então, assim, ó, a Terra ela já foi plana, entendeu? Porque os paradigmas custam mudar, né? A teoria, o centro do universo já foi a Terra. O firmamento, eu já falei ontem, os miasmas na microbiologia, o criacionismo em relação ao evolucionismo. Então, o papel da evidência, a deriva continental, então, a formação dos continentes, tudo isso já foi ridicularizado. E isso está acontecendo agora em relação, então, à mente, com uma mente sendo extracerebral. Nós estamos vendo essa revolução do estágio pré-paradigmático, em que não existe um modelo construído, por um novo modelo. E várias coisas têm sido feitas nesse sentido. Estudos com meditação contemplativa, já foi mostrado aqui, né? Antes, então, que só podem caber dentro do modelo mais amplo de mente. Tudo, esse recente do JAMA, né? Journal of American Medical Association, aqui, foi agora faz uns 2 meses só, ó, sobre redação, ó, propósito de vida e mortalidade. Reduz propósito, significado, ao invés do determinismo genético mental, aumenta a expectativa de vida depois de 50 anos. Então, assim, ó, esse modelo pós-materialista, então, ele justamente coloca a mente como um aspecto primordial da realidade, irredutível, né? E uma profunda conexão entre a mente e o modelo físico, né? Então, isso é muito interessante mesmo, né? Considera a matéria constituinte básico, né? Olha o rei pelado aí, ninguém está vendo, né? E que várias evidências sobre a sobrevivência da alma advêm, então, da experiência de quase-morte, da experiência do final da vida, que corre com períodos com parentes mortos, da mediunidade, da lembrança de vidas passadas, e assim sucessivamente, aparição de mortos, etc. Né? Então, a caverna de Platão é a realidade última, né? Então, isso, eu queria tanto chegar nessa parte, mas não vai dar, né? Sobre a superação do ego, a subjetividade, né? Jesus, e a importância disso tudo, né? Para falar um pouquinho sobre a consciência cósmica, para poder encerrar, é justamente essa, né? Quando a gente vive na consciência que é cósmica e que une de todos, a gente deixa de viver nessa função do ego. E olha como isso é perigoso. Existe a chamada armadilha do ego. Qual é a armadilha do ego? Eu começo a ir de bicicleta para o trabalho. Aí eu olho todo mundo que está olhando de carro como alguém inferior a mim. Caí na armadilha do ego. Porque eu estou comparando e me achando superior. Entendeu? Eu posso fazer isso com intenção sincera. Agora eu começo a não comer mais carne, eu sou vegetariano. Minha intenção pode ser nobre. Mas quando eu me acho superior ao outro, caí numa armadilha do ego. A gente tem que ter cuidado. Porque o ego, ele compara, compete, julga e condena. Se sente superior ou inferior, enquanto que a consciência profunda, ela coopera, ela ama, ela perdoa,
e ela se compadece, né? Então, é essa que é a questão. A gente vê... quando a gente se unir à consciência cósmica, tal como Jesus fez, né? Eu e o Pai somos um, a gente vai viver tal como ele vive. Ou como Paulo, que disse que já não sou eu quem vive em mim, mas o Cristo. Deixa por aí, que senão eu vou ter que incomodar todos vocês. Muito obrigado.